Isto é Israel visto do exterior. A economia de alta tecnologia em expansão, PIB per capita superior ao da Alemanha, mais startups do que em qualquer outro lugar fora do Vale do Sílico e um país famoso com o país das startups em 7 décadas da sua existência. Israel passou de um país devastado pela guerra, num pequeno pedaço de deserto sem dinheiro, para um centro global de inovação tecnológica. Numa história incrível de forjar uma economia a partir de nada mais do que esta história, de que Israel tanto se orgulha. Está a deixar alguns factos muito importantes, porque se olharmos mais de perto, a economia de Israel, de repente, não parece assim tão boa, e o país está a enfrentar alguns problemas que estão a fazer com que o seu futuro pareça um pouco sombrio. Então, qual é a história de sucesso económico de Israel? O que está a ser e por que é que os seus dias de glória podem estar a acabar em breve? Este é o lado negro do milagre económico de Israel. Pode parecer surpreendente, mas o milagre económico de Israel nasce na nação startup. O milagre económico de Israel é, na verdade, muito recente, e durante a maior parte da sua curta história, o país conhecido hoje como uma potência económica era tudo menos isso. Imediatamente após Israel ter sido oficialmente estabelecido, foi atacado por uma Liga de Estados Árabes, e apesar de ter sobrevivido após 10 meses de guerra, grande parte do país e a economia foram destruídas. E, apesar de Israel ter ganho a guerra, ainda estava rodeado de estados hostis. Precisou de acolher milhões de refugiados judeus que chegavam e não tinha recursos naturais que o pudessem ajudar. O que seguiu foi uma profunda crise económica. Israel conseguiu sobreviver sobretudo graças a donativos da comunidade judaica americana ocidental, reparações alemãs e, mais tarde, a ajuda financeira dos Estados Unidos. E durante todo o resto do século XX, a ajuda financeira de Israel e a economia de Israel tinha crescido. Não foi milagroso de forma alguma, e não estava nem perto do crescimento registado pelas economias asiáticas, como a Coreia do Sul ou o Japão, que começaram num ponto semelhante. De facto, durante os anos 70 e 80, Israel esteve perto de uma hiperinflação e evitou por pouco uma completa crise económica e um colapso económico. Mas depois, no novo século, as coisas começaram a inverter-se nos anos 2000. O capital estrangeiro começou a fluir para Israel, como empresas tecnológicas loucas com ambições globais começaram a aparecer uma após a outra no Grove de Israel, finalmente. Mas o que aconteceu? Bem, há algumas coisas que podem explicar que, primeiro, no início dos anos 90, a URSS desmoronou-se e os judeus soviéticos, que agora podiam sair, começaram a mudar-se para Israel. A sua população cresceu quase 20%. E muitos dos novos imigrantes eram altamente educados. O que significa que a economia de Israel recebeu subitamente um estímulo sob a forma de centenas de milhares de engenheiros soviéticos e cientistas soviéticos. Exatamente o tipo de impulso que precisava. Israel era agora capaz de gastar muito menos dinheiro na defesa e mais noutras áreas na década de 1970. Israel gastava mais de 30% do seu PIB na defesa, e militarmente 2 vezes mais do que a União Soviética e 4 vezes mais do que os Estados Unidos. Mas, como a sua situação de segurança estabilizou-se, o orçamento militar começou a diminuir e o país foi capaz de investir mais em outras áreas importantes para a economia, como a educação, a investigação e as infraestruturas, ou lançar um fundo estatal de capital de risco que ajudou a financiar algumas das primeiras startups israelitas. E, finalmente, nos anos 90, Israel passou por uma completa transformação do seu modelo económico. Pode parecer surpreendente, mas durante décadas, Israel era basicamente um país socialista, e o Estado estava a controlar a economia com intervenções estatais, empresas estatais, um grande número de empregados e generosos benefícios sociais, mas depois de chegar ao limite da falência, na década de 1980, tudo isso estava a mudar. Israel começou a privatizar o Estado. As empresas do Estado passaram para o setor público, eliminando as regulamentações governamentais e a influência dos sindicatos. E, em poucos anos, transformou-se completamente e tornou-se um Estado capitalista liberal, totalmente integrado na economia global. E a partir do final do milénio em diante, todos esses passos começaram a dar frutos. Hoje, Israel tem o 13º maior PIB per capita do mundo, mais startups per capita do que qualquer outro país e uma reputação como uma superestrela económica, com um modelo que muitos outros países estão a tentar imitar. Mas, apesar destes sucessos serem extremamente impressionantes, a história da economia de Israel é um pouco mais complicada e, quando se começa a desmontá-la, parece muito menos bonita. Por isso, vamos dar uma olhadela nisso.
o problema da economia de Israel. É um paradoxo interessante quando se trata da economia de Israel, porque enquanto o país tem uma das populações mais instruídas e populações mais educadas e trabalhadoras do mundo que produz uma enorme quantidade de empresas de alta tecnologia de sucesso, este não se traduz realmente numa economia de que beneficiaria esta nação popular. E, por estranho que pareça, em muitos aspectos Israel está de facto atrás de muitos países que olham para ele. Para perceberem o que quer dizer, vejam isto. Israel tem o 13º maior PIB nominal per capita do mundo, mas quando olhamos para o PIB per capita em paridade de poder de compra, basicamente o PIB ajustado ao custo de vida, Israel está subitamente numa situação muito menos impressionante, no 30º lugar. A razão é que Israel é literalmente o país mais caro do mundo. A razão é que Israel é literalmente o país mais caro do mundo para se viver. E Tel Aviv, onde a maioria das empresas de tecnologia estão, é a cidade mais cara do mundo. E, por isso, embora Israel tenha um PIB decente per capita, quando se trata de quanto se pode comprar por quanto se ganha, não é ideal. E não é só porque é tão caro. Apesar de ter uma população extremamente trabalhadora e instruída no maior setor tecnológico, em relação à economia do mundo, Israel tem salários bastante baixos. O salário médio em Israel está a um nível semelhante ao de países europeus como a Itália ou mesmo Espanha. Desatualizados israelitas que, objetivamente, trabalham muito mais e a sua economia baseia-se em tecnologias que deveriam fazer mais. Mas, por alguma razão, não o fazem. Mas por que é que isso acontece? Bem, é aqui que a história do milagre económico israelita começa a desmoronar-se. O facto é que, enquanto Israel é conhecida como a nação das startups, isso, na verdade, só se aplica a um número muito pequeno do país. Apesar de o setor tecnológico constituir uma grande parte da economia, quase 20% do seu PIB, mas representa apenas cerca de 8% dos seus empregos. E enquanto os 8% são geralmente bem pagos, os restantes 92% dos empregos não o são, e são frequentemente mal pagos e pouco qualificados. Atualmente, o salário médio no tanque é quase 3 vezes mais alto do que em qualquer outro setor, e a disparidade continua a aumentar. Mas, embora isto seja ótimo para os 10 funcionários técnicos altamente qualificados, o resultado é que 90% da sociedade não faz realmente parte da tecnologia milagre. De qualquer forma que a maioria das pessoas tem salários abaixo da média do Ocidente ou da Europa Ocidental, e muito abaixo da média dos nossos. Mas continuam a viver no país mais caro do mundo. E por isso, não é de surpreender que Israel tenha um dos níveis mais elevados de desigualdade do mundo. E há outro problema, como ter um setor tão à frente de todos os outros, outra parte da economia. Porque se esse setor desaparece, todo o país fica em sérios problemas. Como um avião a voar com um único motor. E bem que poderia já estar a acontecer, porque neste momento Israel está a enfrentar alguns desafios importantes que podem causar danos irreparáveis ao seu setor tecnológico e derrubar todo o milagre israelita e toda a economia. Mas vamos olhar para o que pode acontecer. O futuro sombrio. O primeiro grande problema do futuro do milagre de Israel é o facto de o país estar extremamente dividido. Tanto que 60% dos cidadãos estão preocupados com a possibilidade de uma guerra civil no país. Nos últimos 9 meses, o país tem estado a atravessar uma crise interna sem precedentes. Uma crise política interna sem precedentes, com uma intensidade que Israel nunca experimentou. Por um lado, a crise é sobre reforma judicial proposta pelo atual governo, que, de acordo com a oposição, poderia prejudicar o governo israelita, a democracia israelita. Mas, por baixo disso, há uma luta ainda mais profunda sobre o que Israel deve ser. E se deve ser uma democracia liberal secular moderna ou uma democracia altamente nacionalista e religiosa. Um Estado conservador. E, embora esta divisão tenha sempre existido, está cada vez mais a rasgar a sociedade israelita. Neste momento, as políticas têm consequências económicas muito reais. As pessoas que se opõem ao governo atual e às suas ações tendem a ser as que conduzem a economia, e mais engenheiros, cientistas, startup, fundadores e trabalhadores de tecnologia estão preocupados com o aspecto que o país poderá ter no futuro. E os investidores que fornecem o capital de risco necessário estão preocupados com a instabilidade política, de acordo com o inquérito de julho de 2023. 70% das startups de Israel tomaram medidas para se deslocarem para fora de Israel. E o financiamento de capital de risco no país tem caído 67% desde o início da crise política. E se esta tendência continuar, o ecossistema de startups poderá nunca recuperar. Mas, mesmo que a atual crise se acalme,
As perspectivas a longo prazo também não parecem favoráveis, porque a crise põe em evidência outras questões importantes, como a demografia, que só se vai tornar mais visível. A questão é que há uma parte significativa da sociedade israelita que é exatamente o oposto de uma startup nation, a comunidade judaica ortodoxa. Os Haradim gozam de um tratamento bastante privilegiado do governo. Estão isentos do serviço militar, apenas metade de todos os homens ultra-ortodoxos participam no mercado de trabalho e a outra metade vive de subsídios do governo. E os seus filhos normalmente não aprendem disciplinas tradicionais como matemática ou ciências. E, em vez disso, concentram-se na educação religiosa. Atualmente, os Haradim constituem 13% da população, mas tendem a casar-se cedo e têm muito mais filhos do que a média. E por isso estão a tornar-se rapidamente mais e mais populosos. E espera-se que venham a representar 25% da população em 2050. E o que quer que penses da sua religião, provavelmente não vai ser bom para a economia israelita. Onde um quarto da população não serve no exército, não está integrado no mercado de trabalho e carece de uma educação secular, vai ter cada vez mais dificuldades para continuar a ser o mesmo país de hoje. E o número crescente de ultra-ortodoxos judeus vai aumentar ainda mais a divisão e intensificará a batalha sobre o caráter do país. E embora Israel tenha um bom historial de superar desafios impossíveis, este vai ser realmente complicado para o estrangeiro.